no ar com o Câmara Jovem 2016. Temporada nova e muitos assuntos para discutir sobre o universo dos nossos jovens. E estamos começando o ano e com ele ver o início das aulas, encontrar amigos ou fazer novos, ansiedade em quem são os professores e muitas outras coisas que deixam os nossos jovens com adrenalina a mil. E para conversar sobre essa expectativa, eu tenho aqui comigo a conferencista, a psicopedagoga, pastora e também escritora, né? Tudo isso aí é a nossa entrevistada hoje, Viviane Costa. Seja bem-vinda ao Câmara Jovem. É multi, não é? Suas funções. Sim, é um prazer, uma honra para nós estarmos aqui com você. Para essa galera jovem, fica a nossa alegria, a nossa satisfação estarmos aqui tratando de um assunto tão gostoso, que anualmente se repete esse ciclo e nós temos que estar preparados. Com certeza. O retorno às aulas, geralmente, muita gente diz que tem uma ansiedade, eu já passei disso algum tempo atrás, e realmente existe essa ânsia para o começo, para saber como é que vai ser? O novo sempre traz uma ansiedade, e é bom, é uma ansiedade boa. Vale a pena, principalmente para que tenha aquele gostinho de o que vem pela frente, como será o novo ano. É um ciclo novo, onde vai se completando a cada ano na vida de todos os estudantes, nas nossas vidas também, né? Não só quem está no dia a dia nos estudos, mas também na profissão, né? Já é um profissional ativo. E para o estudante, de uma forma muito especial, a ansiedade, ele traz também uma motivação para o novo. Porque se no ano que passou ele teve algumas dificuldades, ele tem uma nova chance de recomeçar, de reconstruir uma nova história de estudos. E tudo isso realmente gera aquela ansiedade, uma vontade de começar de novo. Isso é positivo, né? Essa vontade. Demais, demais. É positivo, principalmente quando a gente tem o apoio dos pais. A família apoia os filhos, conversando, dialogando, contando suas histórias de recomeço, como era começar o novo ano, como era escolher os materiais novos, como era assim rever os amigos, os grupos, as famosas tribos, né, na escola. Isso é gostoso, isso vale a pena. É uma ansiedade que traz um bem-estar para o corpo, para as emoções da gente, e psicologicamente falando é maravilhoso. Agora, quando a gente não sabe lidar com essa ansiedade, aí sim, pode causar alguns transtornos. E para que isso não aconteça, é fundamental a participação dos pais. Dialogando, conversando, preparando esse início e até, por que não, acompanhando. Mesmo que de longe, mas acompanhando, levando, né, tratando isso como algo natural na vida do seu filho, porém que ele não está só. Só os pais mesmo para saber até que ponto os filhos eles realmente estão incomodados. A ansiedade é positiva, a ansiedade é negativa, nada melhor do que o ambiente familiar para ajudar a definir isso, não é? É verdade. E essa época do ano, que tem essa ansiedade toda, é nesse momento que o aluno ele deve se preocupar com a organização para ao longo do ano, ou é algo que realmente ele pode esperar um pouquinho mais para poder pensar nisso? Não, a volta às aulas também faz parte de um ciclo da vida. Um ciclo da vida do estudante. Então, como eu poderia assim, exemplificar em 4 áreas. É um ciclo que se divide em plantar, regar, crescer e colher. Então, se ele quer colher no final do ano bons resultados, bons frutos, ele precisa planejar agora a plantação dele do ano todo. Então, janeiro... Então, esse é o momento. Esse é o momento. Ele está planejando, né, a plantação dele do ano todo. Como é que vai ser o ano dele? Como é que ele vai estudar? Como é que vão ser os horários de estudo? Como é que ele vai focar o tempo dele de manhã, tarde, noite? Como é que vai ser? Dependendo da fase, se for fundamental, né, 2, se for ensino médio, se for já ingressando para a universidade, há um foco diferente, porque vai depender também dos seus horários. Mas se ele planejar agora, ele vai lidar bem com todas as outras fases do ciclo do ano dele. E isso traz até orgulho, né, para os pais, para o filho que consegue fazer isso. Mas aqueles que não conseguirem, os pais também podem contribuir para essa organização, como, por exemplo, o aluno estuda pela manhã, chegou em casa, almoça, descansa, pode ter aquele cochilinho que muitos gostam de tirar. Aí o pai pode dizer, olha, depois do cochilo acorde e vai estudar. Ou então acorde e vai fazer os afazeres de casa e logo depois tem que estudar. O pai também pode influenciar nisso? Ele não só pode, como um pai, a mãe, um tio, um avô, uma avó, né, o familiar, enfim, a família, ela deve também dar esse apoio e deve estimular. Por que não premiar? Por que não motivar diariamente? Porque se esse planejamento diário não acontecer, isso vai prejudicar o aluno.
E os pais, eles são sim responsáveis por esse momento, né, do dia a dia deles. Desde o acordar ao dormir, ele não está só. Ele tem uma família que apoia. E se ele não cumpre esse dia a dia, ele vai sofrer. E com ele, a família também. Porque vê a ansiedade, vai ver as perdas, né, vai ver o medo, a insegurança vindo porque não vai conseguir mais dar conta das atividades diárias, dos estudos. Então, depende sim de como ele vai planejar o dia dele, como ele vai vivenciar esse dia. Desde casa, ao acordar, à escola, ao retornar para casa, ao se alimentar adequadamente, porque nós também somos corpo, né? E se para que eu tenha emoções bem trabalhadas, se eu tenha os nutrientes necessários para que eu tenha desejo de estudar, não me sinta fadigada, eu preciso sim trabalhar meu corpo. Um exercício físico é importante, uma boa alimentação é importante. Enfim, o dia a dia é que vai também dar subsídio para ter um ano legal na vida dessa galerinha aí que está na escola. E até a imaturidade também não consegue dar essa organização por si só. Realmente precisa de alguém mais experiente apoiando, não é? Com certeza. Os pais aí é fundamental. O responsável, ele é fundamental. Nós não podemos atrelar uma carga de responsabilidades e de como dar conta dessas responsabilidades a um grupo, uma faixa etária que ainda não responde por si só, que os pais é que são responsáveis. Então, eu não posso, por exemplo, criticar um filho que não está dando conta de suas atividades se eu não faço parte desse contexto, se eu não dei apoio, porque o fracasso de um filho ou uma ansiedade exacerbada ou uma insegurança também tem a minha parcela. No entanto, a vitória de um filho, o progresso do meu filho, né, os frutos que ele colhe também é para mim. Porque eu, como mãe, como pai, como aquele que está todos os dias, uma tia, uma avó, enfim, eu participando desse processo, eu também sou vencedora com ele. Então, pais ausentes com certeza vão gerar filhos problemáticos, né? Não vai contribuir muito para o desenvolvimento dele. Mas e aqueles jovens que por si só já trazem uma rebeldia, já trazem aquela aversão ao estudo? Como é que os pais podem lidar com isso? O pai, ele pode sim contar a sua própria história, porque nem todo pai gostava, ou nem toda mãe gostava de estudar. Não é? Porque estudar requer também esforço, desejo, gosto pessoal, e nem todo mundo gosta. Mas na vida é bom a gente sempre lembrar, nós não fazemos tudo o que nós gostamos, nós fazemos o que necessitamos para sermos felizes, para termos uma vida agradável, para termos um futuro onde a gente possa se projetar nos sonhos e projetos pessoais. Então não é só quem não gosta de estudar, é todo mundo. Então, o pai e a mãe, mesmo que ele visualize isso num filho, é importante que ele também conte sua própria história. Filho, nem sempre eu gostei de estudar, mas eu me esforcei. É como um treino, é como um jogo de futebol. Eu estou lá treinando. Se eu quiser sair do banco de reserva e jogar e fazer parte do jogo e aí finalizar com um gol, ou seja, colher o que eu plantei, eu preciso treinar. Então, assim, o estudante ele precisa estudar porque é um treino diário. Ele precisa estar motivando, né, as múltiplas inteligências que ele tem, é nata. Deus nos deu múltiplas inteligências. Usa quem quer, usa quem treina, usa quem estuda. Então, usa busca, né? Quem busca. Então, se ele quer um futuro, ele tem que plantar agora no presente. Eu não posso colher algo que eu não plantei. Então, estudar, treinar no dia a dia, ainda que tanto é que tem alguns estudantes que são autodidatas. Estudam menos e quase não estudam, mas eles conseguem assimilar muito bem, porque eles têm, assim, uma inteligência lógico-matemática bem aguçada, linguística bem aguçada. Então, eles prestam atenção àquilo ali e eles pegam rápido. Mas tem alguns, como eu e como tantos, não tem tanta habilidade nessa área. Precisa realmente buscar mais. Treinar, tem que treinar, o cara tem que estudar. Eu quero um futuro, eu quero gerar algo novo para a minha vida. Porque o ano, ele se repete, esse ciclo se repete ano após ano. Estamos em janeiro, é tempo agora de plantar. Tem que regar, tem que alimentar, tem que treinar para você poder crescer. Porque é uma constante na vida da gente, em todas as áreas. Ele hoje é estudante, amanhã ele é um profissional. E se ele quer ser um profissional, que ele viva esse ciclo com êxito para chegar lá e colher bons resultados, ele tem que vivenciar hoje, no dia a dia dele, hoje. E a gente não pode perder tempo. É verdade. Outro dia mesmo eu ouvi um depoimento de um advogado concursado
que hoje é muito bem sucedido, e ele falava dessa questão. Quando ele era estudante, ele era daquele do fundão, que só fazia atrapalhar as aulas, que era péssimo aluno. Aí quando ele entrou na faculdade, ele deparou com uma situação totalmente diferente daquela, e ou ele se adequava e corria atrás, porque os professores não tinham aquela mesma atenção que os professores do ensino fundamental, do ensino médio tinham. Então, eu achei interessante aquilo que ele disse, eu tive que correr atrás e foi muito difícil, porque quando era para eu ter prestado atenção, eu não prestei atenção. Então, depois eu tive que estudar muita coisa de novo, porque muito tinha se perdido na época em que eu deveria ter me dedicado. E isso influencia muito, não é? Demais. Eu atendi vários jovens em consultório que queriam reorganizar seus horários para poder, lá no meio, para o final do ano, ganhar o que perderam lá no início do ano. Como não tiveram uma motivação pessoal, um desejo pessoal de treinar diariamente, estudar diariamente, acumularam muito matérias e aí chegaram o quê? Já no segundo semestre com notas muito baixas, difícil já de recuperar, mas conseguiram. Por quê? Porque reorganizaram seus horários, coisas simples, como eu tenho um horário para acordar, horário para comer, horário para treinar, horário para fazer uma educação física, sabe, um exercício físico, horário para estudar, sempre naquele horário. E ali ele começou a estimular o seu cérebro a ter horários para tudo. Que poderia ter dividido isso desde o início. Desde o início, não ficava aquela carga. Tanto, né? Exatamente. E progrediu, e conseguiu, reorganizando horários, tendo foco, meta. A gente não pode sair do foco. Tem a época das férias, que é para brincar, extravasar, não ter hora marcada para as coisas. É verdade. Mas tem um período, um ciclo na vida do ano que tem que ter horário. Tem que ter horário porque a gente quer colher os frutos disso. E todos colhem. Tá aí você jovem, tá ouvindo essas dicas, elas são importantes, é bom prestar atenção que tem muito mais ainda, tá? Nós estamos falando sobre o retorno às aulas, mas vamos fazer um pequeno intervalo e você não sai daí, tá? É rapidinho, até já. Mãe de 3 filhos e uma que hoje já é arquiteta, o outro tá pretendendo estar na universidade, e mãe de Maria Eduarda, que tem 13 anos e estava estudando o 8º ano e infelizmente foi reprovada. Eu fiquei indignada, decepcionada. Assim, para mim foi um choque, porque eu sempre gostei que meus filhos estudassem e nunca tivesse essa reprovação. Não é nada bom ser reprovada, porque ela não faz outra coisa a não ser estudar. E nem isso esse ano de 2015 ela fez. Então levou muito a vida na brincadeira, na bagunça, e foi o que aconteceu, né? Não veio essa reprovação. Eu tenho 13 anos e reprovei o 8º ano. E a sensação que eu senti foi... Eu fiquei decepcionada comigo mesmo, porque no lugar de estar estudando, eu estava brincando, dormindo e eu não pretendo fazer isso esse ano. Eu pretendo estudar mais, passar de ano, passar por média e não decepcionar mais minha família, nem minha mãe. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Meu nome é Caio César e agora em 2016 eu vou fazer o 9º ano, cursar o 9º ano. E no final do ano eu pretendo fazer a prova do IFPB e para mais 2 academias, dois concursos no caso, que é para as 2 academias militares
E para obter êxito nas 3 provas, ou pelo menos em 2 ou uma, se eu tiver nas 3 já é muito bom. Mas para obter êxito nas 3 provas, eu tenho que estudar muito, organizar meus horários. E bom, estudar pra caramba, porque sem estudo eu não vou conseguir passar em nenhum. De volta com o Câmara Jovem, falando sobre a expectativa do retorno às aulas. E quem está aqui conosco é a psicopedagoga, escritora e pastora Viviane Costa, dando ótimas dicas. Para você que perdeu o primeiro bloco, tem um segundo inteiro e muito mais assuntos para falar, tá? E organização é a base de tudo, não é isso? Verdade. Organizar, que é o que a gente meio que focou no primeiro bloco, mas existem aqueles que não conseguem fazer essa estrutura organizacional, mesmo com os pais ali, os familiares explicando, dizendo, faça isso, é melhor nesse horário. E o resultado é uma reprovação. Muita gente ficou reprovada esse ano, o índice foi altíssimo, eu não tenho os números exatos, mas no normal, uma média, digamos que em cada escola, 10% dele fica reprovado. Esse ano aumentou bastante. E o que causa isso? Essa reprovação, ela vem de quê? Dessa falta de organização, falta de interesse? O que é que gera, o que leva um aluno a ser reprovado? Na verdade, a reprovação ela vem verdadeiramente por dificuldades pedagógicas, dificuldades cognitivas, que todos nós temos em alguma área, né? Então, quem chega a uma reprovação provavelmente teve o apoio da família ou não. Às vezes tem o apoio da escola, porque toda escola hoje é preparada para isso, tem profissionais para dar esse apoio, mas não conseguiu chegar a ter um bom resultado. E aí perdeu, né, o ano. Que, na verdade, acho que a palavra perder é muito forte, mas ela não conseguiu passar para o próximo ano letivo com a sua série que seria sequenciada. Então, ela vai retornar e estudar novamente aquilo que ela passou um ano estudando. Então, na verdade, ela tem essa pessoa, esse estudante, ele tem a oportunidade de novamente estudar tudo aquilo que passou, só que agora com um novo foco, um novo olhar. Eu preciso aprender para valer. Dessa vez vai se dedicar um pouco mais. Eu não posso perder tempo, eu tenho que me dedicar. E essa questão de perda é muito forte, porque ela pode nos dar também suporte para vencermos. Eu conheço a história de Michael Jordan e eu conto muito isso em conferências, em palestras. Eu gosto do exemplo dele, porque ele disse que é um vencedor porque ele anotava todas as perdas dele. Ele anotava os detalhes, aonde eu perdi, em que eu errei. Ele anotava para depois se superar. Para buscar corrigir. Para buscar corrigir, fazer melhor. Então, se você perdeu um ano letivo, anote isso, pense que esse é o ano da superação. Você vai parar, vai ver onde foi que você errou, onde foi que você não investiu o seu tempo corretamente, onde você não focou naquilo que era importante e urgente, e aí sim, supere. Supere as suas próprias dificuldades cognitivas, porque não há nenhuma dificuldade que a gente não possa superar. Deus nos dotou de todas as habilidades possíveis. E a principal, nós temos potencial. Força de vontade, nós temos potencial para melhorar, nós temos pessoas para buscarmos na escola que nos ajudem, nós temos pessoas na família, sempre tem um tio, uma mãe, um pai, que ainda que trabalhe muito, se você for lá, se você buscar, você vai conseguir o apoio. Agora, vai muito da minha motivação, vai muito da minha busca. Então, o que passou, o nome já diz, passou. Eu preciso superar, eu preciso ir adiante, eu não posso parar porque perdi em alguma área. Não, é mais um motivo para conquistarmos. E foi isso que Michael Jordan fez. Ele conquistou, ele levou a própria NBA a ser top do mundo porque ele buscou superação. Um dia, algumas pessoas não valorizaram ele. Porque algumas pessoas dizem isso. Eu não consegui porque não teve quem me valorizou, não teve quem me deu oportunidade. No caso dele aconteceu a mesma coisa, mas ele não parou. Ele insistiu. E até que um dia ele pôde mostrar aquilo que ele tinha como potencial. O que ele mais amava era jogar basquete. Então ele pôde atrelar os estudos ao basquete e através de onde ele estudava, ele teve a oportunidade de jogar, crescer e aí despontar como um grande profissional.
É onde entra a questão de que se você quer ter um reconhecimento, comece a se reconhecer também. Exatamente. Se valorizar e realmente se incentivar para buscar corrigir algo que não foi certo ou até mesmo evitar que o erro aconteça. Que é, no caso, os jovens que estão aí, que vão repetir de ano, e muitas vezes até por disciplina. Eu conheço um caso que ela ficou reprovada em inglês. Inglês é uma disciplina que muita gente diz, não reprova. Reprova e fala inglês. Só que era tão desinteressada que, infelizmente, veio a repetir de ano e os pais ficaram com raivas, vou tirar você da escola, vou colocar você numa escola pública, não vou pagar mais escola, mas depois, no calor do momento, depois foram lá, corrigiram. Isso também influencia muito o que os pais falam nessa reprovação. Pode gerar um desinteresse ou até mesmo um interesse maior depois do ocorrido? Pode. A palavra do pai, ela é decisiva. A motivação da palavra de uma mãe, ela é decisiva. Nós somos motivados por pessoas, por palavras, por atitudes. Então, a primeira palavra, o primeiro grupo que mais nos toca, que mais nos motiva, é a família. Então, uma família que elogia, uma família que diz, olha, eu estou com você, você não conseguiu, mas eu estou do teu lado. Essa pessoa, esse estudante vai ter um nutriente maior que vai levá-lo a ter motivação de estudar. No entanto, quando essa motivação é negativa, isso realmente traz danos. Mas não é o fim. É o começo de você dizer assim, olha, mas Deus acredita no meu potencial. Eu acredito, eu vou atrás, eu acredito no meu potencial, eu não vou parar. Eu vou buscar forças em quem acredita no meu potencial, porque Deus sempre coloca pessoas ao nosso lado. O tempo inteiro, Sueli. Nós não estamos sozinhos. Sempre nós temos apoio em alguém. Ainda que quem a gente gostaria tivesse do nosso lado, não está apoiando, mas nós temos pessoas ao nosso redor. Nós temos que abrir o leque, o nosso olhar. Tem uma escola cheia de profissionais. Nós temos familiares, nós temos amigos que nos levantam, que dão apoio muitas vezes para estudar, como também temos aqueles que não dão apoio. Então, pelo contrário, né? Isso, então tem que selecionar bem qual é o foco, tem que focar. Né? Então, assim, é importante entender que a palavra de um pai, de uma mãe, eu sou mãe de 2 filhos, um jovem e uma criança. Então, assim, a minha palavra, com certeza, para eles faz muita diferença. Então, quando eu olho para Mateus e digo assim, meu filho, eu acredito em você, eu acredito no seu potencial, nossa, o peito dele enche, né? Quando eu digo para a Thalita, filha, você é inteligente, filha, não deu certo aqui, essa nota que você queria tirar não conseguiu, mas não se preocupe com nota, preocupe-se com a aprendizagem. O foco é você aprender, é você entender aquilo que está estudando, não é a nota. E quando aprende, a nota é uma consequência. É uma consequência. É verdade. E para esse aluno que vai repetir de ano, existe algum prejuízo? E se existe esse prejuízo, ele seria a curto ou a longo prazo? A curto prazo é mais a questão emocional. Isso mexe com as emoções da gente. Uma reprovação, uma perda, em qualquer área da vida, vai mexer. Mas é importante que os pais estejam apoiando nesse momento para mostrar para eles que eles tenham um novo momento de recomeço, estudando desde o início aquilo que eles não conseguiram aprender. Então, isso a curto prazo é mais emocional. A longo prazo é quando eles não conseguem superar aquele ano que eles perderam, de forma a aprender e passar adiante de maneira mais tranquila, sem estresse da família. Porque quando às vezes a família vai em cima, estressa, fala que vai perder isso, tira aquilo, enfim, isso traz um desconforto não só a curto prazo, mas também a longo prazo, porque aquilo pode ficar nas memórias, né, no inconsciente da gente, que a gente perdeu, que na verdade não é uma perda. A gente tem que entender que foi algo que a gente não conseguiu superar naquele momento, mas nós temos um novo ciclo, um novo ano que se renova e a gente pode reconquistar aquilo que provisoriamente a gente não conseguiu, né? Tanto é que hoje a reprovação é muito difícil, né? Para ser reprovado, né, a gente sabe que houve vários processos, houve várias tentativas. Existe a prova final, o conselho, tem todo um grupo que vai te dar total suporte. E caso você ainda não consiga, é porque é melhor para você refazer, reestruturar aquela fase curricular, estudar novamente, para você não só ter benefícios agora, mas benefícios no futuro. Lembre-se, o meu futuro depende da base que eu tenho hoje no meu presente. Então, para que passar
como se estivesse passando por cima. Não, é melhor fazer bem feito agora para termos benefícios no futuro. Até para não gerar, né, vários universitários que entram tão cedo na universidade, que por um lado não é negativo, é muito bom, eu mesmo entrei cedo, porém gera muita insegurança, muitas vezes ingressando nos cursos que não é o foco do seu desejo pessoal, das suas múltiplas habilidades, daquilo que você mais ama fazer e mais gosta de fazer. Então, para que correr? Nós precisamos viver bem cada fase da nossa vida. É como o namoro, o noivado e o casamento. Para que correr? Viver bem, né? Viver bem cada fase, curtir bem, para então chegar a um casamento, né? Chegar a gerar frutos, né, desse casamento. Para que exagerar, né, no tempo? Tudo ao seu tempo. Tudo ao seu tempo, sem quebrar etapas. É verdade, mas o tempo corre, a gente está quase acabando. Antes que a gente termine, para finalizar uma última pergunta, com relação a essa questão da mudança. Existe diferença da passagem para o ensino fundamental, ensino médio, do ensino médio para a faculdade? Como é que o jovem pode lidar com isso? É importante que ele viva essa fase de transição com a certeza de que ele fecha um ciclo para iniciar outro e que são expectativas diferentes, o foco é diferente e vai exigir dele maior responsabilidade quanto mais a gente cresce, não só na fase cronológica, na idade cronológica, mas também maturacional, mais a vida nos exige posição de responsabilidade, posição de atitude e também de decisões. Então, quando a gente vai adentrar no ensino médio, nós já temos que ter na nossa visão que estamos nos preparando para uma faculdade, estamos dando base para os nossos estudos que vai nos levar a uma vida profissional. E se a gente quer ser bem-sucedido, no sentido de amarmos o que vamos fazer no futuro, não é bem-sucedido diante dos olhos das pessoas que estão ao nosso redor, mas bem-sucedido diante daquilo que eu sonho, projeto para a minha vida, porque todos nós temos uma missão e um projeto que já é de Deus para as nossas vidas, e quando a gente acerta, a gente ama o que faz. Você está aqui sentado e eu também, porque amamos o que fazemos. E a gente acertou porque preparamos bem, desde lá do fundamental, desde do ensino médio, quando a gente estava naquela incerteza, qual profissão, né? O que a gente ia fazer, tem essa ansiedade, será que eu vou acertar? A gente acerta quando a gente faz aquilo que ama, aquilo que a gente gosta, porque nós vamos dar o melhor e vamos fazer a diferença não só na nossa vida, mas diante de todos que estão ao nosso redor, nós vamos fazer a diferença na sociedade. Nós vamos trazer o bem para a sociedade. Todo profissional que ele acerta o alvo, que ele acerta naquilo que ele quer para a faculdade, para os estudos, para a profissão, ele traz bem, benefícios socialmente falando. E isso faz bem desde a época que a gente estuda. Quando a gente vive bem essa transição do fundamental para o médio, do médio para a universidade, criando laços saudáveis, articulando bem, se relacionando bem com os professores, porque todo esse universo de amigos, professores, eles nos dão base para termos profissões bem-sucedidas. Com certeza. Viviane, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Foi muito esclarecedor e espero que você que acompanhou o Câmara Jovem tenha entendido todos os pontos que abordamos aqui hoje. Organização, família, e você é responsável pelas suas atitudes. E o Câmara Jovem vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado do programa. Você também pode dar sugestões, opinar, dar sugestões de tema, tá? Estamos nas redes sociais, o Facebook e YouTube, que é o TV Câmara JP. Lá também é possível rever todos os nossos programas. E para você que acompanhou o nosso programa hoje, obrigada pela sua companhia. Semana que vem tem muito mais e agora em novo horário, tá? Às 7h30 da noite, toda quinta-feira. Não perde, tá? Até o Câmara Jovem da semana que vem. Até lá!